Olá, irmãos e irmãs! Evangelho de hoje, João 13, do 1 ao 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O inimigo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou um manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Então, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos seus discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavais os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Reflexão do Padre Roger Araújo. Gente, a gente está entrando no mistério da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa é uma celebração do amor de Deus por nós. É o amor de Deus encarnado que se manifesta na paixão do seu Filho. A paixão de Jesus nos salva e nos resgata. E Jesus começa a sua Páscoa celebrando a Eucaristia com os seus discípulos. Ele mesmo se dá em alimento, ele se torna um alimento. A Eucaristia é o próprio Jesus, é o próprio Senhor, o próprio Cristo que se dá a nós, gente. Aquilo que Jesus faz, ele também ensina o que nós devemos fazer. Se ele se deu por nós, também devemos nos dar uns aos outros, gente. A Eucaristia não é um mistério da introspecção. Pelo contrário, a Eucaristia nos arranca de nós para nos levar uns aos outros, gente. A Eucaristia nos faz penetrar no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. E nós somos profundamente amados por Ele. Mas a Eucaristia tem que nos levar a amar uns aos outros. Por isso, ninguém pode celebrar verdadeiramente a presença real de Jesus no mistério eucarístico, se não celebra a presença de Jesus nos irmãos. É um trabalho de escravo lavar os pés. E o Mestre mostrou que servia se tornar de fato servo do outro. A celebração da Eucaristia começa no chão, com Jesus lavando os pés dos seus discípulos. O que eu vos fiz, vós também deveis fazer uns aos outros. Ou seja, a gente deve lavar os pés dos nossos irmãos. A gente deve amar os nossos irmãos. A gente deve servir os nossos irmãos. Cada vez que eu saio da celebração da Eucaristia, eu tenho que sair cada vez mais repleto do amor de Deus. E esse amor deve me levar a amar os meus irmãos. Não é fácil descermos até o chão para lavar os pés uns dos outros. Mas a gente estamos com o nariz
muito empinado, estamos repleto de orgulho, soberbas, vaidades. E a gente não se preocupa em descer para cuidar, para lavar e para se voltar para o outro. A gente não serve o outro. Penetrar na Eucaristia, nesse mistério profundo do amor de Deus, é cada vez mais entender a dimensão profunda do que significa amar. E não existe amor sem humilhar-se, gente. Não existe. Não existe, não tem como existir. Nunca existiu e nunca existirá. É um trabalho de escravo lavar os pés. E o mestre mostrou que servir é se tornar de fato servo do outro. Não sou melhor, eu não sou mais importante. Eu sou o servidor de toda a humanidade. Assim como o Senhor nos serve seu corpo e seu sangue. Assim como o Senhor nos lava o coração e todo o nosso ser. A gente deve também nos tornar alimento. Também a gente deve nos tornar servidores uns dos outros. Porque Jesus deu esse exemplo pra gente. Então a gente tem que seguir o exemplo que Jesus deu. Que Deus, no início deste mistério da sua Páscoa, rebaixe todo o nosso orgulho, a nossa soberba. Nos ajude a sermos humildes e nos humilharmos para cuidarmos uns dos outros. Deus abençoe você e a sua família. Tenha um ótimo dia.